Olá, seja muito bem-vindo a este canal denominado de Momentos de Reflexão. Mas, primeiro, vamos à vinheta deste canal. O tema de hoje será a lei de causa e efeito. Estou trazendo este tema porque nas últimas postagens deste canal refletimos sobre os temas de provas e expiações e também sobre reencarnação. Quando então fizemos algumas referências sobre essa lei de causa e efeito, que merecem algumas explicações complementares. Bem, na verdade, a lei de causa e efeito é um instrumento puramente de desenvolvimento moral do ser humano. Ela não é punitiva, ela é educativa, porque oferece condições para o homem fazer suas introspecções e avaliar os feitos de sua trajetória existencial e entender as dificuldades vivenciais. Esse responsável e profundo exame da consciência abre as portas do caminho da evolução moral e espiritual através das existências sucessivas, quando em cada uma delas o espírito se aproxima e avança na escala evolutiva da vida sem fim. Isto mesmo, vida sem fim, porque somos todos imortais. Ora, imaginem se, de acordo com o que pregam algumas religiões, e após a morte do corpo físico, o espírito fosse direto para o suplício eterno no inferno, se foi um mau pecador, ou se foi um pecador, quanto mais. Isto é, simplesmente inaceitável, em reconhecimento à infinita justiça e amor de Deus. Não faz sentido pagar faltas temporais criadas em uma única existência ou uma pena eterna. É tão desproporcional essa lógica que por si só se configura uma autêntica alegoria. Além do mais, vai de encontro ao que Jesus afirmou, que todo o ser humano é destinado à perfeição por vontade do Pai. Quando ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É bom observar que quando ele disse isso, não foi a título de sugestão, não, ou uma recomendação. Em absoluto, ele simplesmente nos alertou para uma obrigação que cabe a todo ser humano cumprir. Queira ou não, porque se trata de uma destinação compulsória por vontade de Deus. Deus, quando cria um espírito, o faz simples e ignorante, tal como uma criancinha, mas destinado à perfeição, por seus próprios méritos e esforços. Esse processo evolutivo, conforme vimos numa postagem deste canal sob o título Reencarnação, é longo e demorado e requer, pela sua própria natureza, passar por uma infinidade de existências sucessivas. Nessa estrada evolutiva dos espíritos, uns caminham mais rápidos, outros caminham mais lentos. Porém, todos igualmente, todos, sem exceção, atingirão essa destinação, ou seja, a perfeição espiritual. E Jesus, portanto, exerceu um papel fundamental para a nossa compreensão, sobre essas questões.
além de que veio aqui também para nos ensinar, do ponto de vista moral, o caminho que deveríamos trilhar. Ele veio também para iluminar esse caminho, para não nos perdermos em desvios de rota, de conduta, que traz como consequência sofrimentos em decorrência de nossas próprias imperfeições, que no afã das vãs conquistas materiais nos remete para o abismo espiritual. Foi com essa visão que ele se esforçou para fazermos compreender a importância de se valorizar a vida futura, além de nossas realidades existenciais, no que se refere aos valores materiais do aqui e agora. Assim, do ponto de vista moral, ele deu ênfase aos 2 maiores mandamentos da lei, que deveriam ser a nossa bússola para seguirmos sem sobressaltos em direção ao Pai. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, do fundo do teu coração e de todo o espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. E para um bom entendimento desses 2 mandamentos, ele ainda acrescentou: não faças com o próximo aquilo que não queiras que ele faça contigo. Desta forma, o homem agindo sem ódio no coração, sem cometer crimes, sendo justo em todas as suas decisões, sendo benevolente, fraterno, caridoso, sendo igualmente indulgente com as falhas alheias, perdoando, amando o inimigo, sem nunca praticar o mal, seja de que natureza for, sendo honesto em todas as circunstâncias da vida e avançando no progresso intelectual, começa a pavimentar a sua estrada evolutiva em direção à perfeição. Porém, quando o homem, em algum momento de sua vida, se desvia do caminho da luz, enveredando por estradas tortuosas, passa a criar débitos com a lei de Deus. E todos os débitos contra a lei, contra a lei de Deus, independentemente de seu grau e natureza, terão que ser pagos. Toda dívida, por menor que seja a sua relevância, tem que ser paga. Ninguém entra no reino dos céus sendo devedor, conforme deixou muito claro Jesus em suas palavras. E ele ainda acrescentou, não sairás daqui enquanto não pagares até o último centavo. Desta forma, ele evidenciou o fato de que enquanto houver dívidas a serem pagas aqui, por menor ou insignificante que sejam, o espírito precisará reencarnar quantas vezes necessárias sejam para quitá-las, o que envolve um processo de diversas existências que o espírito tem que se submeter. Por outro lado, lembremos que o homem peca, não só por palavras que ele expõe e ações que ele desenvolve, mas até por um simples pensamento malicioso. E, portanto, nesse contexto geral de bons ou maus pensamentos, procedimentos, é que funciona a lei de causa e efeito, que também é chamada de lei de ação e reação. E no dito popular é conhecida como a lei do retorno. Lei do retorno. A lei de causa e efeito tem uma base de ensinamento muito simples. O homem só colhe aquilo que planta. A semeadura é livre, é uma opção, mas a colheita é obrigatória.
A vida é como é. Tudo que fazemos volta para nós, seja coisa boa ou má. O bem que fazemos volta para nós, assim como também o mal que praticamos. E essas coisas voltam não necessariamente de forma imediata. Não existe regra de tempo para isso. Para Deus, o tempo é a eternidade. Para cada situação se esconde uma oportunidade adequada. Muitas vezes, o homem reclama porque sofre. Se ele voltasse a olhar para o passado e fizesse uma análise sucinta de tudo que fez, talvez identificasse a causa de seus sofrimentos. Porque o sofrimento, na maioria das vezes, é o efeito de um mal praticado no passado. Por isso, a lei é denominada de causa e efeito. E se porventura, quando o homem sofre e não consegue encontrar nada no passado desta existência que justifique esse sofrimento, com certeza trata-se de uma dívida contraída em existência anterior. Deus não tem pressa no cumprimento de sua lei. Porém, nada escapa à sua justiça. O erro, qualquer que seja a sua natureza ou circunstância em que foi praticado, constitui uma dívida que tem que ser quitada. Por outro lado, como sabemos que Deus também é infinitamente piedoso, né? Ele sempre está pronto para perdoar qualquer um de seus filhos pelos pecados cometidos, desde que o pecador rogue o seu perdão humildemente. E isto é uma verdade. Mas é importante esclarecer um fato nessa compreensão do perdão. Deus perdoa apenas o ato em si, a motivação da ação, o fato de se agir em discordância com a sua lei. Ou seja, ele perdoa o defeito moral e dá novas oportunidades, quantas forem necessárias, para o homem se corrigir moralmente e não voltar mais a praticar aquela falta. Na verdade, o perdão está sendo dado para a imperfeição moral. Porém, tem a outra face da moeda, que é quando o ato praticado, proveniente da imperfeição moral, concorre para gerar consequências danosas, nefastas a outrem, impondo sacrifícios, sofrimentos, inclusive a morte. Quando também pode gerar consequências criminosas de diversas faces, amplitudes e causas malefícios, quando causa malefício a alguém, a grupo de pessoas, a instituições, à humanidade, ao meio ambiente, etc. Tais situações são crimes de ordem material e representam faltas, dívidas contra a lei do amor, e o pagamento dessas dívidas constitui uma obrigação. O devedor não pode se eximir de sua responsabilidade, que também é intransferível, e tais dívidas deverão ser obrigatoriamente resgatadas. Foi em referência a esse tipo de dívida que Jesus disse, como eu falei lá atrás, daqui não sairás, enquanto não pagares até o último cêntimo. Bom, para ilustração dessa diferenciação do perdão do ato moral e da obrigatoriedade de se pagar as dívidas materiais, vou contar uma breve historinha que vai dar uma noção bem própria dessas definições que nós
falamos agora há pouco. Bem, certa vez, o filho de um homem sério e honesto chegou em casa. Olhou para a sala e viu o pai sentado num sofá, assistindo a um programa de TV. Aproximou-se dele, meio que acabrunhado, e disse: pai, eu estou com remorso. Ontem de madrugada, não resistindo a uns maus impulsos meus, pichei o muro de nosso vizinho, que o senhor tanto considera e admira. Depois do que fiz, pai, não consegui dormir pensando na reprovação que o senhor me faria, justo tratasse de um ato contra seu melhor amigo, patrocinado logo por seu filho. Por isso, com a consciência pesada, eu vim lhe pedir perdão. O pai ouviu passivamente aquele relato, levantou-se, abraçou o filho, né? Deu aquele abraço carinhoso, por ele ter reconhecido o mal feito, e também ter se arrependido, né, do ato errôneo. E então disse para o filho: meu filho, eu o perdoo. O filho, então, radiante de alegria por ter recebido o perdão do pai, beijou e saiu correndo, feliz, para o seu quarto, para um sono tranquilo. Um sono tranquilo e reparador. O pai, então, chamou-me em volta e disse: meu filho, vem cá, eu quero conversar com você mais um pouco. Então, o filho ficou meio que apreensivo, deu meia volta, foi até o pai, e aí o pai disse: meu filho, eu perdoei o seu desatino, eu perdoei o seu ato imoral, o ato que você praticou. Agora, volte lá e recomponha a pintura que você estragou. É assim que funciona, não é? É assim que funciona a lei divina. Não se pode impor prejuízos, sofrimentos a outrem e ficar impune. Logo, é nesse contexto que funciona a aplicação da lei de causa e efeito. Por isto, quando alguém comete uma injustiça com outro e logo em seguida esse alguém sofre um revés semelhante, disse que houve a aplicação da lei do retorno. Popularmente, isso é muito bem difundido. Porém, quando alguém é acometido de algum sofrimento grave, inesperado e duradouro, sem se apresentar aparentemente nada que possa fazer uma ligação de causa e efeito, disse que a tal pessoa é de má sorte, ou se diz que está sofrendo sem merecer, porque na atualidade não se vê motivos para tal. Não se vê motivo para tal infortúnio. Entretanto, como somos espíritos viajores por muitas e muitas existências passadas, a causa pode estar numa existência anterior. E, portanto, a aplicação da lei de causa e efeito se faz presente naquele momento, no tempo conveniente à sua execução, que tem por fundamento maior a educação do espírito. E essa lei somente entra em ação quando o homem é
refratário à lei do amor. Ou seja, quando ele não quer de forma nenhuma agir de conformidade com a lei do amor. Renega a quitação das dívidas. Não quer pagar de jeito nenhum. Não quer pagar as dívidas pela via do amor. Então, chega-lhe, portanto, o sofrimento pela via da dor. Tudo tem seu tempo. Nada acontece por acaso. Porque o acaso não existe. E para todo efeito existe uma causa. Nada escapa aos olhos da infinita justiça de Deus, que nos alerta que a semeadura é opcional, porém a colheita é obrigatória. Desta forma, o bom senso nos leva a compreender que nunca devemos plantar o mal, e sim o bem, sempre. Lembremos do que disse São Francisco de Assis na sua oração: é dando que se recebe. Se damos amor, recebemos amor. Se impusermos sofrimento a outrem, seremos depositários de sofrimentos. Tudo é uma questão de escolha. E como somos senhores de nossas vontades, cabe-nos escolher entre a felicidade e a desventura. É isso aí. Tudo depende de nossas escolhas. Tudo depende de como nós queremos que a vida se desenvolva em relação aos nossos comportamentos, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a humanidade, a forma que nós temos que entender, mas com muita precisão, é que só existe um Pai e todos os humanos são irmãos entre si. Por isto, a lei do amor é o único caminho para que possamos viver em paz com a consciência e poder, obviamente, ganhar no futuro a vida eterna, onde reina a verdadeira felicidade. Bem, chegamos ao final de nossa reflexão. Se você gostou do que ouviu, por favor, dê um like. Também inscreva neste canal e ative o sininho para receber notificações das próximas postagens que vão ao ar todas as segundas-feiras. Muito obrigado a você. Que a paz de Jesus nos envolva e que Deus nos abençoe. Assim seja.